O Assis em Foco de hoje é com Marcelo Sanglar Valentim, filho do seu Amilcar Valentim e da dona Eutália, que é o sabor da minha infância. Se me pedirem uma palavra para falar dessas duas pessoas, eu vou usar o termo doce, porque eles eram pessoas doces, realmente doces e muito especiais. E uma vida inteira dedicada à agroindústria, que hoje está tão na moda, né? O Marcelo sai, faz uma carreira no Banco do Brasil e presenteia Guaçuí com o seu regresso. E já entra engajado num projeto belíssimo que é o Circuito Caparaó Capixaba. E o resgate dos sabores de Guaçuí, desde a antiga fábrica do seu Nabor, né, Marcelo? Que produzia goiabada cascão, ia em latas através da Estrada de Ferro Leopoldina para a fábrica de doce Peixe em Recife e voltava naquelas latinhas que todo mundo lembra da infância, né? Marcelo, a indústria do turismo sempre se diz que é uma indústria que não tinha crise. E hoje é a indústria que está no olho do furacão. Mas nós temos uma missão no Assis em Foco, que é trazer boa notícia, que é trazer boa esperança, que é encontrar caminhos, né? E eu fico à vontade para dizer, já falamos isso outras vezes, né? Que o Caparaó é uma imensa janela de oportunidade, que o modelo de desenvolvimento do Caparaó é o modelo de desenvolvimento que o mundo precisa, que o mundo almeja. Sustentável, equilibrado, é o turismo rural, é a agricultura familiar. São ações que convergem e que criam um norte muito promissor, né? As pessoas, no novo normal pós-Covid, que o novo mundo que se desenha para amanhã, as pessoas vão andar menos de avião e vão conhecer mais a sua região. Tem muita gente de Vitória que conhece o mundo, mas que não conheceu as belezas do Caparaó, que, diga-se de passagem, é um dos lugares mais bonitos do mundo. Mas, Marcelo, Circuito Caparaó Capixaba é com você. Bom dia a todos. Obrigado aí, Rodrigo, pelas doces palavras, a introdução muito generosa. É uma honra para a gente aqui, falando em nome do circuito, né, estarmos ocupando essa tribuna que a CISG abriu para a comunidade e eu acho que é muito importante. A CISG é uma entidade de ponta aqui, de vanguarda na nossa região, então é um prazer estar aqui. Bom, o turismo aqui na região, ele vem crescendo, né? Há alguns anos, sistematicamente, e é exatamente isso. A gente esperava que nunca fôssemos enfrentar uma dificuldade conforme a desse ano. Aliás, foram duas, né? Em janeiro nós tivemos aí aquelas temporadas de chuvas muito fortes que fecharam o nosso principal atrativo turístico, que é o Pico da Bandeira. Então a portaria do Espírito Santo, a subida capixaba ao Pico da Bandeira, está interrompida por um longo período, vai continuar, porque demandam 5 projetos de engenharia para ser reaberta. De qualquer maneira, o próprio CMBio já nos ofereceu uma possibilidade, é esse projeto aqui, Amigos do Parque, que o circuito é parte atuante. Essa camiseta está sendo vendida para arrecadar recursos para ajudar num trabalho que poderá ser feito com a comunidade no primeiro 1 quilômetro da estrada, que o trabalho é menos intenso, né? Dá para fazer via mutirão, né? A Prefeitura de Dores, inclusive, está ajudando também, vai ajudar com materiais e tal. Então, esse já foi um primeiro baque. Por ano circulam pela portaria capixaba cerca de 40 mil pessoas, né, com destino ao Pico da Bandeira, né? Então é um pessoal que transita aqui na nossa região, muitas vezes se hospedam aqui em Guaçuí, consomem aqui em Guaçuí, no mínimo um combustível, um remedinho, uma roupinha que esqueceu, uma coisa assim, que são consumidos para completar a subida ao parque, né? E mais o pessoal mais do entorno ali sofreu também mais intensamente ainda, Pé da Menina, por exemplo, que é ali na próxima portaria, né? Essa cessação da visitação. Então já foi uma complicação que nós tivemos no início do ano, alta temporada, verão, né? Temos cachoeiras maravilhosas ali na região, porque a estrada foi prejudicada, e dentro do parque também tem muitas cachoeiras bonitas e de grande fluxo de turistas que foram fechadas. Quando a gente pensava que o pior estava sendo equacionado, veio a pandemia, né? E a pandemia jogou o setor de turismo no chão no mundo inteiro, não é só aqui.
Há poucos dias eu vi uma pesquisa falando que na Alemanha cerca de 70% em média dos restaurantes correm o risco de fechar e não reabrir. Na Alemanha, que é um país tido como de um enfrentamento bem razoável, bem positivo da pandemia. Então aqui nós estamos agora numa situação assim, que não nos traz muito otimismo para o curto prazo, né? Então nós vamos passar uns meses aí fechados, né? O setor está fechado aqui na região praticamente, temos alguns hotéis abertos porque a legislação assim o está permitindo, né? Aqui em Guaçuí mesmo temos hotéis abertos, mas o afluxo de turistas está muito baixo. Então, nessa hora aí que o poder público precisa de estar presente, foram oferecidas linhas de crédito para ajudar a passar esse período. Isso demora, né? Isso, às vezes a necessidade do empresário ela é muito urgente, né? Porque você tem que pagar uma folha de pagamento, tem os boletos para pagar, tudo mais, né? Mas todo mundo entende que a situação é crítica, né? Então precisa de ter um oferecimento de crédito mais efetivo, mais na ponta, que parece que agora, esses dias, estão chegando propostas mais concretas, porque até então, quem precisou, por exemplo, do lado do circuito de financiamento ainda não encontrou condições favoráveis para a realização de negócio. Marcelo, a CISG tem uma cadeira no Conselho Regional de Desenvolvimento, onde participam os secretários de Estado, SEBRAE, BANDES, né? E dos pedidos, uma das demandas lá, foi em função exatamente disso, porque o projeto turístico do Caparaó, principalmente o Capixaba, é um projeto jovem. Os estabelecimentos são recentes, né? E o que nós pedimos foi que o Estado, que o governo chegue junto e faça uma ação sob medida, que chegue a cada estabelecimento, cada aparelho turístico desse, identifique as demandas, identifique as necessidades. Está na hora de arrumar a casa, está na hora de cuidar mais do jardim, de fazer aquela pequena reforma que já estava pendente de fazer antes, né? E preparar, porque se existe um turismo que tem potencial de se perpetuar, de vencer esse desafio, é o nosso. Porque o nosso turismo é aberto, é arejado, é o turismo rural, é a agroindústria. Não sei se você concorda, eu acredito que o turista que vem para o Caparaó também é um turista que tem um nível de maturação, de amadurecimento maior, de conscientização maior. É um turismo diferente, o turismo do Caparaó é um turismo sustentável, é um turismo responsável. E com essas variáveis, com essas ações que vocês estão fazendo no circuito do Covid Free, de criar protocolos de segurança, de conscientização, de orientação, eu acho que a gente tem como superar esse desafio. O que você acha? Com certeza, com certeza. Nós temos uma situação mista, né? A maioria dos empreendimentos do circuito está fechada para atendimento ao público. Muitas pousadas fecharam antes, inclusive, dos decretos. Foi voluntário, o pessoal lá Pé da Menina, principalmente, fechou e está fechado até agora. Isso é prova da consciência do setor. Consciência. E foi uma atitude muito sensata. Tanto é que Dores, se eu não me engano, até hoje é o único município do estado que não tem contaminados, comprovadamente. Até agora está sobrevivendo. Sim. É claro que isso é uma coisa que uma hora talvez vai acontecer, mas no momento o Dores está mostrando que essa medida, por exemplo, foi acertada, porque ao fechar as pousadas voluntariamente, né, o empresário contribuiu muito para o nível de contaminação baixar, na medida que o turista não veio naquele momento inicial de uma expansão meio descontrolada da doença, né? Esse foi um ponto positivo. Agora, o circuito, ele, sim, como aconteceu com essa campanha aqui de recuperação junto com a diretoria do parque, né, das instalações do parque lá, o que for possível de fazer em parceria com a direção do parque, sempre sob a supervisão deles. E aí veio a pandemia, nós também não ficamos de braço cruzado, a gente procurou enfrentar essa situação. O que nós estamos percebendo? Tem vários tipos de turista, né? Tem aquele turista que, infelizmente, ele vai deixar de viajar por um longo tempo. Enquanto nós não tivermos uma vacina, uma coisa que dê muita segurança, a pessoa não vai sair de casa. Tem um outro turista, por outro lado,
que tem sido chamado aí, a frase não é minha, o nome não é meu, eu tô nem aí, são os tô nem aí-ners, que vão de qualquer maneira, é só abrir que eles aparecem, sem cuidado, sem uso de máscara, sem distanciamento, sem cuidar da higiene direitinho, fazendo lavagem das mãos conforme recomendado, com álcool e tal. Esse turista, ele é um perigo. Né? E tem aquele turista que está doido para viajar, é a maioria, identificada como maioria, ele precisa, ele quer ter necessidade de viajar e ele vai buscar ambientes mais seguros, mais saudáveis, que tem uma comunicação mais nesse sentido assim, o turismo de experiência, o turismo de aventura, ambientes ao ar livre, nada de aglomerações, alimentação saudável, sustentabilidade, se o empreendimento ele tem práticas sustentáveis de racionamento de energia, de uso de, até no caso da hospedagem, aquelas amenities, aqueles sabonetinhos. Então a orientação é colocar display para poder mostrar que aquele empreendimento é eco-friendly, é amigável ao meio ambiente, tem um relacionamento positivo com a comunidade. Tudo isso a gente colocou na mesa olhando para esse turista, que é aquele turista que está desconfiado, mas ele quer viajar, ele precisa de viajar. E é uma necessidade básica viajar. Hoje em dia é assim, né? Então, nesse sentido que surgiu a proposta de passarmos uma comunicação para esse turista de que nós estamos oferecendo um ambiente seguro. Não é 100% seguro, porque isso não existe, né, com relação à pandemia, mas nós vamos oferecer, com esse protocolo de higiene sanitária, né, protocolo sanitário, nós vamos oferecer para o turista um ambiente limpo e seguro. Né? Isso não é uma invenção nossa, isso foi inspirado, por exemplo, num trabalho que foi feito em Portugal, pioneiramente no mundo, Portugal sempre à frente dessas coisas, mas nós não copiamos, nós criamos o nosso protocolo. Usamos basicamente a legislação da Anvisa, lemos muita coisa do SEBRAE, muita orientação do SEBRAE, usamos um trabalho do Conselho Regional de Química de Minas Gerais para tabular as soluções de água sanitária. São 4 tipos de soluções à base de água sanitária que devem ser usadas para poder garantir esse ambiente limpo e seguro, né? Tudo isso no sentido de mostrar para o potencial turista de que ele pode vir no local seguro. E aí tem o selo. O selo é uma coisa junto com o protocolo, mas ele é exclusivo do circuito. O selo Covid Free é uma marca que a gente está colocando. O SEBRAE, com as consultorias de serviços que eles têm emprestado, nesse momento de pandemia, o SEBRAE tem sido fantástico com a parceria dele. O SEBRAE é parceiro do circuito, é parceiro da economia, é parceiro da sociedade brasileira. Precisa de ser reconhecido e dito isso, porque inclusive sofre ameaças de enxugamento, de fechamento. O SEBRAE é fundamental para o país, na minha visão, na nossa lá do circuito. Então o SEBRAE, com essas consultorias, está nos ajudando aos empreendimentos a estabelecerem na rotina diária deles, o passo a passo, para estabelecer esses protocolos, colocar funcionando e treinar a equipe e colocar aquilo como novo normal. Então, os empreendimentos do circuito que assumirem esse protocolo, eles vão assinar um termo de responsabilidade, vão implementar aqueles procedimentos todos que estão ali listados no protocolo e vão poder estampar a marca Covid Free, no sentido de comunicar ao turista, principalmente aquele que nós estamos querendo atrair, aquela maioria que está temerosa, que no momento em que for propiciada, né, pela legislação, pelas autoridades públicas, a possibilidade de visitação, eles vão escolher, né? Esse turista, ele vai olhar assim, tá, eu posso viajar, tá, eu quero viajar, posso ir, eu vou para onde? Qual lugar que me oferece a segurança que eu estou precisando? Então o selo Covid Free é no sentido de oferecer a esse turista que está preocupado em viajar na hora que for possível, né? Ele vai poder escolher um local limpo e seguro para poder frequentar, para se hospedar, para alimentar, para visitar e tudo mais. Agora, a gente se preocupa também com o envolvimento do turista. É o turismo responsável, conforme o Rodrigo estava falando agora há pouco. O turista é parte nesse processo também. Ele não pode ser ele
o vetor da doença. Então tem os procedimentos que o turista vai ter que oferecer também, a questão da higiene, uso de máscara, distanciamento, lavagem de mãos. Nesse sentido, a gente também está olhando para a comunidade dos locais onde os empreendimentos estão instalados, porque a gente não quer também contaminar a comunidade. E os demais empreendimentos fora do circuito, para esses a gente está oferecendo as parcerias do circuito, por exemplo, com a associação comercial, pode ser feita uma parceria, sim, e o circuito disponibiliza os protocolos para os associados da associação comercial. Fizemos esse oferecimento para as prefeituras também da região. Esse protocolo está com a Secretaria Estadual de Turismo, ele está com o SEBRAE também. Então, assim, a gente oferece essa parceria. Para outros estados, vai ter hoje uma live também que vai envolver outras cidades, outros estados falando desse protocolo. E é um conhecimento muito específico, né, Marcelo? São protocolos para bares, restaurantes, exatamente, cafeterias. Então é um conhecimento muito importante para a construção desse novo normal pós-Covid, né? Exatamente. Nós temos ali um passo a passo para uma hospedagem, por exemplo. Como retirar uma roupa de cama, como lavar um banheiro, né? Os procedimentos assim inspirados nas orientações, sim, que eu já falei lá no início, né? A gente estabeleceu esses protocolos na área de alimentação, como se organiza uma mesa, a questão do buffet, a questão do café da manhã no quarto, ou através de kits, tem uma série de orientações. No caso do delivery, como fazer a entrega, né? Vai ter uma orientação para a pessoa que recebe o delivery também, como é que ela deve agir, tanto para quem entrega, o entregador não pode ser um vetor, a gente não quer que ele também se contamine, né? E muito menos o cliente, né? Então, tem protocolo para isso aí também. Para a agroindústria que receba a visitação, tem protocolos também, como proceder, como fazer higienização, tudo. E também para as agências de viagem. Nós temos 2 associados que fazem o trabalho de agência de viagem receptiva. Então, como fazer visitas, como preparar o carro, como orientar o turista a se comportar e tudo. É mais ou menos nesse sentido aí. A Associação Comercial recebe com muita alegria essa parceria do Circuito Caparaó Capixaba para disponibilizar para os associados da CISG esses protocolos de segurança. A situação é extremamente desafiadora, né? Mas as oportunidades existem. O formato do turismo do Caparaó faz muito sentido, é viável, né? E a gente já precisa começar a construir esse novo normal pós-Covid e com certeza o caminho é esse. Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estar apresentando aí o trabalho. Nós estamos disponibilizando para a Associação Comercial e seus associados, caso queira utilizar esses protocolos, a gente pode ajudar, orientar alguma coisa, se for possível, né? E a nossa parceria já não é de hoje, né, do circuito com a Associação Comercial. O circuito é associado da CISG, a CISG representa a vanguarda do empresariado aqui na região, peça fundamental para os propósitos de desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado.